Recentemente, no meu Instagram, eu fiz um vídeo mostrando algumas músicas e os samples utilizados e eu perguntei o que vocês achavam, se é sample ou se era plágio. O vídeo deu muito bom, então eu decidi fazer um vídeo aqui no YouTube explicando, conversando com vocês um pouco mais sobre a diferença entre sample, plágio e referência. Então esses tópicos são diferentes perante a lei e perante algumas questões éticas também. Então eu tô aqui para conversar rapidamente com vocês sobre isso e eu quero saber da sua opinião, então escuta o que eu tenho para falar, depois me diz aqui. É o King! Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá, tô a fim de ter essa conversinha aqui com vocês, tô a fim de trocar essa ideia que eu acho que pode ser bem interessante. É um assunto legal da gente conversar, de trabalhar, porque envolve muitas coisas, não é tão preto no branco assim. Bom galera, então o tema aqui dessa conversa é a diferença entre plágio, sample e referência. Resumidamente galera, perante a lei, plágio é você utilizar um trecho ou uma ideia, uma progressão harmônica, qualquer coisa assim referente a uma música sem a devida autorização, tá? E aqui eu não tô falando somente de dar os créditos, porque quando se fala de direitos autorais, dar o crédito não é o suficiente. Você precisa entrar com um certo acordo, entrar em acordo com o detentor dos direitos autorais daquele material que você está utilizando como base, né, como sample. E dentro da lei não é chamado sample, é chamado de trabalho de autoria coletiva, né? Então, de qualquer forma, você precisa de uma certa autorização. E tem uma brechinha na lei que fala assim, salvo em pequenas partes e tudo mais, né? Se você utilizar uma pequena parte, você não precisa da autorização, é uma parte pequena. Mas essa parte fica bem em aberto, não fala quanto tempo que é, quantos segundos. Então algumas pessoas elas têm as suas opiniões sobre isso, né? Quanto que acham que pode usar, quanto que não pode. Mas a grande verdade é que se o detentor dos direitos autorais identificar que você utilizou a música dele sem autorização, ele pode entrar com processo e, enfim, independente eu já vi casos, se vocês pesquisarem, é que eu não posso mostrar aqui, né? Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver casos que não utilizou quase nada do sample da música original, sabe? Às vezes só uma ideia, ou só pegou ainda, mexeu no tom, mexeu no som, não tem quase nada do som original, mas se identificou, se o dono dos direitos autorais identificou e conseguir provar, acabou. Ele tem, digamos assim, a causa ganha para ele, tá? Vai depender um pouco também do juiz, de várias outras coisas. Mas, por fim, a diferença entre plágio e o sample tá na autorização. Quando você tem uma autorização, você pode samplear. E pode ser um sample descarado, que pode beirar o que dizem plágio, né? Nossa, igualzinho a música do fulano. Não, mas se ele tem autorização, é obra de autoria coletiva. Então é como se fosse assim, a autoria daquela obra é do detentor dos direitos autorais do original e desse novo produtor que utilizou o sample, né? Que é o caso, por exemplo, um caso que eu utilizei até de referência, é a música Bound do Kanye West, né? Então tem Bound 2, o dele, e tem a Bound normal, que é a 1. Ele utiliza realmente um trecho da música bem descarado assim, canta por cima, mas ele teve, até o nome da música é o mesmo, então ele realmente teve a autorização dos detentores de direitos autorais daquela música. Então ali, beleza, tranquilo, aquilo é um sample autorizado. Então tá aí, resposta número 1, diferença entre sample e plágio é somente a autorização. Se você não tiver autorização, você está plagiando. Se você tiver autorização, você está sampleando. Agora, se a gente falar de, por exemplo, samples que você baixa na internet. Existem samples, né, quando você compra ou quando você baixa de uso livre, que eles são livres de direitos autorais, né? Vou dar um exemplo. Eu sou guitarrista, então eu gravo várias linhas de guitarra e libero na internet como um pack de sample de uso livre. Beleza, eu tô abdicando dos meus direitos autorais para qualquer um utilizar. Então, aquilo dali não vai ter problema de direito autoral nenhum. O que pode acontecer é o Content ID, né, que é uma inteligência artificial ali automática, ela identificar que outras pessoas utilizaram aquele mesmo som, aquele mesmo sample, e o Content ID, ele identifica que o primeiro registro que ele tem daquele som, daquele sample, é o detentor dos direitos autorais. Então ele vai, digamos assim, dar uma mensagem ou dar um strike se outra pessoa utilizar o mesmo que esse primeiro. Mas se você está utilizando samples
sem direitos autorais, você pode entrar com um e-mail, com recurso, com qualquer coisa. É bem fácil resolver isso, já aconteceu comigo em algumas produções. E você pode mandar um e-mail e falar, não, ó, esse sample aqui é liberado e tal, tá aqui de onde que eu baixei, ou tá aqui de onde que eu peguei, tá aqui a isenção de direitos autorais, enfim, é bem tranquilo de resolver isso, tá? Mas basicamente é isso. Aí agora a gente entra numa outra conversinha, que é a respeito de referência. Como é que você vai fazer uma referência na sua música sem ser um plágio? Bom, a referência, ela não necessariamente precisa da autorização, né? Você está fazendo apenas uma referência. A não ser, como eu falei, a não ser se o detentor de direitos autorais se sentir de alguma forma, achou que você roubou a ideia dele e entrar com algum tipo de recurso e tudo mais. Mas normalmente a referência tá em você ser mais explícito naquilo, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui, rapidinho, uma música que eu produzi e nessa música eu utilizei uma referência, tá bom? E eu vou mostrar para vocês como é que eu fui explícito em mostrar que realmente é uma referência e não algum tipo de plágio, eu não tentei copiar nem nada do tipo, tá? Isso eu posso falar porque fui eu que produzi e o pensamento veio da minha cabeça. Então, ó, nessa parte aqui eu faço uma referência ao flow de uma música do Migos, não sei nem qual é, T-shirt eu acho. Não sei, eu sei que o flow é igual, então assim, não é a mesma letra, mas o flow é igual à linha do flow. O beat, a batida, né, o beat em si, o hi-hat e tal, é uma linha igual, só que a base é harmônica diferente. E ainda no clipe eu coloco a gente assistindo, eu pedi pra colocar esse take da gente assistindo essa parte do clipe do Migos. Então, ó, dá uma olhada aí. Viajei o mundo pra eles me ver, mostrando pra eles o que é vencer. Então ali eu mostro exatamente a parte que tem um break na música e eu chego e falo, ó, legal, a gente simula, né? Ó, isso aqui bacana, vamos botar. Então, tipo, é uma referência, entendeu? Eu fiz uma referência, deixei claro que é uma referência, mostrei o original e tal, e não escondo isso. Se me perguntarem, eu vou sempre falar, não, pô, essa ideia não é nossa, é esse break aqui de uma referência, uma música tal. Então, esse é um exemplo que quis mostrar pra vocês, mas existem vários outros tipos de referência. Você pode referenciar um artista cantando ou citando um trecho da música dele na sua música, ou falando o nome dele. Enfim, existem vários tipos de referência. A referência, ela tá nisso, não tá em você copiar de fato nada, é você citar algum artista de alguma forma, algum artista ou alguma obra de alguma forma, sendo essa forma visual, através de roupa ou de qualquer outra forma, tá bom? Então, galera, basicamente é isso que eu tava querendo conversar com vocês, a diferença de referência, sample, plágio. Eu quero saber a sua opinião, me diz aqui nos comentários o que você acha disso tudo que eu falei aqui, se você concorda, se você não concorda, se você é um entendedor da lei, diz aqui o que você interpreta ou o que normalmente se interpreta nessa questão de plágio dentro da nossa lei, que eu não entendo muito sobre isso, eu até entendo um pouco do que eu li, do que eu passei também de alguns casos, mas eu não sei exatamente. Então, diz aqui nos comentários, você que é entendedor, ou deixa só a sua opinião, diz o que você acha, que eu adoraria saber, tá bom? E vamos abrir esse debate aí. Galera, é isso, foi só um videozinho pra trocar ideia com vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, eu trago mais vídeos desse formato aqui de conversa, que eu gosto muito de estar sempre conversando com vocês. E fica aqui, ó, meu Instagram, segue lá pra gente ter esse contato um pouco mais próximo, tá bom? Tamo junto, galera, até a próxima e fui!